E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também deixar o seu questionamento para a semana que vem. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal, patrocinador master do Cruzeiro também. A Betfair tá com uma oferta muito interessante para um jogo deste sábado entre Manchester City e Chelsea, que tá pagando aí uma cotação de 3.5 para o Manchester City vencer o Chelsea, que é inclusive o mais provável, e tem ainda 10 super cotações para você utilizar na aposta que quiser. Essa é uma oferta válida para novos clientes, tá? Se você já tem conta ativa na Betfair, não é possível participar dessa promoção, que realmente está muito boa, mas tem aquela outra oferta que é válida para todos os clientes da Betfair, que é aposta grátis no final de semana. E segue ativa também aquela oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, né? Com a Betfair dobrando o valor do seu primeiro depósito, caso ainda não seja cliente. Vou deixar os dois links na descrição aqui que você pode entrar por aquele que achar mais interessante. O que eu sempre lembro, galera, fica sempre esperto para aproveitar os bônus e tudo mais, mas o dinheiro que você colocar na plataforma, sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. Começo com a pergunta do Joaquim Praz. Não seria mais interessante se os times da Série A e B se organizassem para parar de disputar os estaduais? Os jogos são sofríveis, mas não são amistosos, então os técnicos acabam nem sendo capazes de fazer tantas experiências. Parece que só serve para colocar crise no elenco, vide que após uma partida ruim, muita gente já começa com aquele papo. Se tá assim no estadual, o brasileiro vai ser péssimo. Joaquim, obrigado pela pergunta. Você fez esse questionamento, inclusive, antes do Cruzeiro perder pro América, né, nessa última partida aí do Campeonato Mineiro, e eu achei até que esse questionamento ele vem muito a calhar pro momento, né? Depois dessa derrota do Cruzeiro pro América, aparentemente é o pior time da história do futebol. Ninguém presta pra nada, o Cruzeiro é um lixo, todo o trabalho é uma merda, tem que mandar embora o Larcamon, tem que acabar o futebol. Não é assim, né, gente? Calma, tá? Agora, sobre a proposta que você faz aí dos times de Série A e B, né, os times de divisão nacional, pelo menos não jogarem os campeonatos estaduais. Isso é uma coisa que eu acho que deveria ser um esforço há muito tempo, tá? Eu realmente não consigo achar produtividade nenhuma em times grandes jogando estadual. Inclusive é um tipo de campeonato que existe basicamente só no futebol brasileiro, né? Eu realmente não sei de nenhum outro país onde se existam campeonatos regionais, especialmente tomando uma grande parte do calendário, como acontece aqui no Brasil. Todo lugar você tem Campeonato Nacional, Taça Nacional, os torneios continentais, Libertadores, Sul-Americana, né? Agora um campeonato regional e que ocupa basicamente 3 meses do calendário assim, é realmente algo extremamente nocivo para todos os clubes da primeira divisão. Aí você me pergunta, o que é que sustenta o campeonato estadual na prática? O que sustenta é a estrutura de poder da CBF, em que as federações têm mais poder que os clubes, tá? Então dessa forma é muito complicado que os clubes façam uma rebelião, digamos assim, e assumam o controle, falam, não vamos mais jogar esse negócio. As federações mandam mais que os clubes, aí as federações ganham dinheiro com o campeonato estadual. E quem faz ele existir, ele se manter de pé, é também um pouco a questão da TV, né? Porque se não tivesse ninguém comprando o direito de transmissão, o campeonato estadual perderia relevância, como perdeu, por exemplo, no Rio de Janeiro. O campeonato do Carioca tá cada vez pior, né? Desde que teve lá aquela dissolução do acordo com a Globo, a venda para diferentes players, né, do mercado, então acaba que o futebol no Rio de Janeiro ele deu uma murchada nesse campeonato estadual, enquanto em São Paulo a gente vê que segue muito forte, né, mesmo tendo aí, digamos, descentralizado, né, tem vários diferentes emissoras, canais de YouTube que transmitem os jogos, e eu acho isso inclusive meio negativo pra gente que é consumidor, porque ou você tem que assinar diferentes programas para poder ver os jogos, ou você muitas vezes não sabe onde está passando um jogo, né, tem um clássico lá, você não tem a menor ideia de onde está passando. Aqui em Minas Gerais não sabemos como será no futuro, né? Porque o acordo que o Cruzeiro tem de transmissão com a Globo é para essa temporada 2024, como é que vai ser em 2025 não sabemos
ainda, mas acho que essa é uma tendência, né? Que como tem agora mais gente transmitindo os jogos, mais concorrência, o que se esperava é que aumentasse o valor que os clubes arrecadam, na prática foi bem diferente, né? Inclusive os clubes lá do Rio recebem hoje muito menos do que recebiam no passado. Então assim, eu acho que seria interessante, seria bom, no mundo ideal, que os clubes de Série A e Série B pelo menos não jogassem estadual? Sim, e acho ainda mais importante que todos os clubes de Minas, de todos os estados, todos os clubes brasileiros tivessem calendário para jogar o ano inteiro, o ano todo. Eles não precisam jogar contra um time grande. Ah, mas vai fazer um jogo contra um time de Série A. Grande merda, isso não resolve a vida de ninguém. Os times precisam estar sempre em atividade, jogando quarta e domingo o ano todo, ter uma temporada completa. Eu acho que a estrutura do futebol brasileiro que deveria ser revista como um todo, para que esses times menores também pudessem estar sempre jogando, ter investimento lá de Série A, quando você vende o direito de transmissão, parte dele tem que servir para as divisões inferiores também, tá? Eu acho que isso deveria ser uma coisa mais analisada, né? Para você manter a estrutura do futebol, né? Essa pirâmide, desde a primeira até a última divisão, funcionando. Mas a verdade é que muito pouca gente aqui no Brasil pensa em futebol, né? De uma forma assim mais ampla. Só pensa no seu clube, só torce para o seu clube, não tá nem aí para o que acontece. E aí a gente vê essa centralização absurda do capital, né? Esses times de primeira divisão arrecadando cada vez mais, ganhando um dinheiro muito grande, e os clubes menores falindo, né? Não tendo condição de se manter. Enfim, cara, o futebol brasileiro ele tá basicamente todo errado, ele precisaria ser repensado, mas se eu ficasse falando sobre isso aqui, eu ia durar o vídeo todo, ia ficar no mínimo meia hora. O Lino Lumacica pergunta: Caramujo, você acha que essa gestão do Cruzeiro aposta em técnicos promissores estrangeiros pela aceitação facilitada da torcida, justamente por serem estrangeiros? O Carpini estava dando sopa, acabou indo para o São Paulo. O América trouxe o Cauã, que tem um estilo de jogo ofensivo, agressivo e muito toque de primeira. Aposta por aposta, não seria melhor escolher alguém mais próximo do mercado brasileiro, que o conheça melhor? Lino, obrigado pela pergunta. Eu acho que não apenas o Cruzeiro, mas vários outros clubes do futebol brasileiro têm preferido apostar em técnicos de outros países, portugueses ou sul-americanos, basicamente porque eles se cansaram dos técnicos brasileiros fazendo os mesmos trabalhos de merda. E eu achei necessário falar dessa forma mais rasgada, porque é isso que os técnicos brasileiros fazem há muito tempo. É um jogo extremamente reativo, ninguém propõe nada diferente, fica todo mundo ali naquele rame-rame, aquele toque de bola, defesa, contra-ataque, não sei o que. É um saco, cara. O futebol brasileiro estava um saco até pouco tempo atrás, quando teve ali o fenômeno Jorge Jesus e Sampaoli, né? Aí, como teve ali Flamengo e Santos jogando um futebol interessante, fazendo um bom campeonato brasileiro, outros clubes passaram a abraçar essa ideia de buscar técnicos gringos. Tem um técnico brasileiro bom, competente, capaz de fazer algo diferente? Tem, existem. Mas esses caras que tentam fazer algo diferente, eles também não tinham espaço. A gente vê agora o Fernando Diniz, que está conseguindo se consolidar, mas até pouco tempo atrás era tratado como uma piada. Sobre o Cauã, técnico do América que você citou, eu realmente não tenho muito conhecimento para falar sobre o trabalho dele, tá? O jogo contra o Cruzeiro, inclusive, o América nem foi esse time de toque de bola ofensivo, né? Ele goleou times do interior, fez boas partidas. Contra o Cruzeiro não foi o caso. Ganhou num gol achado, numa proposta reativa, inclusive, mérito dele, não tô tirando isso não, tá? Mas eu tô dizendo que eu não tenho realmente condição de avaliar o trabalho do Careca aí para poder falar muito. E sobre a questão da torcida ter uma aceitação maior para técnicos que hablem, né, que falem outra língua, eu não acho que isso seja uma grande verdade não, tá? Pegando o exemplo do Cruzeiro, por exemplo, os técnicos estrangeiros que a gente teve. O Pessolano, quando foi bem, quando o resultado veio, era bom. Quando tava dando errado, era Uruguai, filho da puta, burro, não sei o quê. O Pepa, quando teve aqui, era achincalhado, muito criticado pela torcida. Derrubaram o cara quando o Cruzeiro tava, se eu não me engano, em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, e depois daí a gente piorou bastante. Quando o Paulo Bento passou lá atrás pelo Cruzeiro, foi extremamente cobrado, extremamente criticado, e é fato, o trabalho dele não foi brilhante, mas nós tivemos muito técnico pior aí, que não foi tão contestado como ele. Então eu não acho que exista uma proteção aos estrangeiros, não. Eu acho que a torcida do Cruzeiro, ela é chata com qualquer treinador, independente da nacionalidade. Ganhou, tá bom, não ganhou, é um lixo, um merda, tem que ir embora, esse cara não sabe nada de futebol. O Hélio Dias pergunta: o Ronaldo falou da entrevista com Samuel Venâncio que Paulo
Paulo André e Pedro Martins são os melhores gestores do Brasil. Você concorda com ele? Hélio, obrigado pela pergunta. Essa aí você fez na sacanagem, né? Você perguntou sabendo a resposta. É claro que o Paulo André e o Pedro Martins não passam perto de ser dos melhores gestores de futebol do Brasil em nenhum aspecto analisável, né? E vamos saber separar as coisas. Paulo André e Pedro Martins não fazem a gestão financeira do Cruzeiro. Eles são os caras responsáveis pelo futebol, tá? E quando a gente olha das contratações feitas no período da SAF, eu acho que a maioria das contratações deu errado, tá? Quando a gente pega números absolutos, né? A gente tem muito mais contratação ruim do que boa, especialmente nos caras em que foram feitas as maiores apostas. Então, o aproveitamento de contratação é muito baixo. E com relação a vendas, são caras que cuidam do futebol do Cruzeiro que não conseguem fazer negociações, eles não têm abertura de mercado para fazer boas vendas, são muito fracos nesse sentido, tá? Então eu acho que a gestão de futebol do Cruzeiro, ela não é boa, ela continua sendo questionável. As contratações feitas para essa temporada 2024, eu acho que é cedo pra gente cravar alguma coisa se deu certo, se deu errado. Mas eu acho que são apostas que fazem sentido. Então pode ser que no final da temporada a gente tenha motivo para elogiar o trabalho desses dois, mas acho que precisa melhorar muito na questão de captação de jogadores e especialmente o Cruzeiro precisa ter uma inserção melhor no mercado para saber vender os jogadores, tá? Porque o Cruzeiro faz isso muito mal e não é de hoje, e com a SAF não melhorou, né? As vendas que o Cruzeiro fez foi o quê? O Thiago, que foi uma miséria, foi muito mal vendido. O Vitor Roque, que saiu por uma cláusula, que era do passado, mas enfim, que não foi corrigido no início ali do período da SAF. O Daniel Júnior, que foi vendido agora por mixaria. O Alisson, vendido por mixaria. Enfim, então eu acho que realmente o Cruzeiro precisa melhorar muito nesse sentido. E nem o Ronaldo acha que o Paulo André e Pedro Martins são os melhores gestores do Brasil. O Gustavo Henrique pergunta: desde a chegada da SAF, o Cruzeiro assumiu a postura de não contratar jogadores específicos, mas se baseando nas características indicadas pelos treinadores. Porém, com as chegadas de Dineno, Cifuentes e Djalma, jogadores que em algum momento jogaram contra e acabaram sendo observados pelo Larcamón, você acredita que ele tenha mais poder de influência nas contratações? Gustavo, obrigado aí pela pergunta, achei um bom aspecto a se analisar e tenho sim a impressão que o Larcamón tem, digamos assim, um pouco mais de poder do que os seus antecessores tiveram, né? O Pepa, eu acho que ele não pôde indicar basicamente ninguém. O Pessolano, se muito, indicou um Léo Paz, um Pablo Siles, né? Mas foram jogadores marginais no elenco ali. O Pablo Siles porque mal jogou, o Léo Paz porque machucava demais, né? Era até para ele ser titular, mas machucou muito e aí voltou para o Uruguai. E acho sim que o Larcamón, acho que ele teve um poder maior de persuasão. Já foi falado, por exemplo, né, que o Lucas Romero, que é um cara que ele trabalhou e que a gente conhece muito bem, o Cruzeiro já estava tentando trazer o Romero muito antes de surgir o nome do Larcamón na pauta. O Dineno, eu acho que passou sim por uma indicação dele. O Djalma, eu não sei até que ponto, né, porque ele enfrentou o Djalma uma vez, há muitos anos atrás, quando ele era o técnico lá do primeiro clube dele na Venezuela. Então eu acho que foi muito mais uma oportunidade de mercado mapeada pela diretoria também. O Cifuentes jogou contra o Larcamón ano passado. O time do Larcamón tirou eles lá na Conca Champions, foi campeão, e aí 6 meses depois o Cifuentes vem para o Cruzeiro. Então eu acho que ele tem sim um pouco mais de poder nessas indicações, tá? Mas não sei realmente até que ponto, e acho que todas as contratações são feitas pela diretoria, tá? Ainda que o técnico peça, ainda que o técnico indique, quem dá o ok, né? Quem dá o chamegão e assina o cheque ali é a diretoria do Cruzeiro, tá? É Paulo André, né? Especialmente, que é o cara que manda, é Pedro Martins, é Ronaldo, e acho que as cobranças têm que ser feitas em cima desses caras, porque ainda que o técnico indique um jogador que a gente acha ruim, quem diz ok, contrata ou não contrata é quem manda no clube. O técnico não tem esse poder. TM André Santos pergunta: o Felipe Anderson tá em fim de contrato, acho que seria uma boa, um ponta-direita produtivo. O que acha? É caro, mas deve resolver. André, obrigado pela pergunta. Eu acho que você indicou um nome aí muito interessante, tá? O Felipe Anderson, que tá com 30 anos, meia da Lazio, né? Aquele que foi formado no Santos, jogou na própria Lazio, se destacou, foi pro West Ham da Inglaterra. Na Inglaterra não deu tão certo assim, né? Aí teve um período curto no Porto e voltou para Lazio, onde tem sido titular, inclusive. O contrato dele termina agora no meio de 2024, então é um jogador que poderia ser contratado livre, né? Sem pagar nada para Lazio. Pelo que eu li, o Felipe Anderson não tem acerto com nenhum outro clube até o momento e não está disposto a renovar o contrato com a Lazio. Já fizeram proposta de renovação, ele não quer continuar por lá. Então quando a gente pensa um meia que tem jogado como um ponta direita, tem números aí bem interessantes.
interessantes, eu acho um bom jogador. E ele não é aquele ponta necessariamente que só vai pra cima buscar a linha de fundo, é um jogador mais criativo, em outros momentos da carreira jogou como um camisa 10 inclusive, né? Acho que seria uma contratação interessante. O salário do Felipe Anderson, pelo que eu vi no vínculo atual lá com a Lazio que está encerrando, é um salário alto, daria aí mais de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil reais por mês, valores aproximados, né, convertendo o que ele ganha em euro. Então não seria uma contratação simples, é um jogador caro, salário alto, mas aí surgiu um problema, cara. Eu tava pronto para falar, velho, você achou o ponta direita pro Cruzeiro, né? Um jogador que realmente poderia chegar e fazer a diferença. A Juventus tá querendo contratar ele, tá? Já tá em conversas aí com o agente do atleta, justamente por ser um jogador livre, né? E a Juventus é um clube que tem um poderio financeiro bem maior que o Cruzeiro. Acho que outros clubes aqui do Brasil também certamente teriam interesse no Felipe Anderson. Se tiver moscando no mercado aí, muita gente vai querer, vai fazer propostas, mas eu acho que o jogador pretende seguir no futebol europeu, porque ele ainda tem 30 anos, tem lenha para queimar, né, em alto nível por mais algumas temporadas. Acho que ele não vai querer voltar para o futebol brasileiro agora. Se quiser voltar para o Brasil, viu que o Palmeiras já estava dando uma sondada na situação dele também, mas parece que pelo interesse da Juventus deixaram para lá, né, porque ele deve seguir no futebol italiano e ganhando mais do que ganha hoje na Lazio, inclusive, porque tá jogando bem, é titular, a Juventus é um clube maior, né? Então a tendência é que o Felipe Anderson siga no futebol europeu. Mas eu, se fosse dirigente do Cruzeiro aí, uma sondagem, uma ligação, e aí quanto é que custa, anima, cola, bora, eu tentaria, porque eu acho ele um bom jogador e que encaixaria muito bem na necessidade do Cruzeiro. O Eberton Fagundes Oliveira pergunta: olá Emerson, quais os 3 melhores goleiros que você viu jogar no Cruzeiro? Eberton, obrigado pela pergunta, sem muita enrolação então. 3 melhores goleiros do Cruzeiro: Dida, Fábio e Rafael Traíra, os 3 melhores goleiros que eu vi jogar pelo Cruzeiro, tá? Tem outros que tiveram bons momentos ali, mas acho que esses foram os melhores mesmo, né? Nossa, Emerson, mas o Rafael ficava sempre no banco. O Rafael jogou mais de 100 partidas com a camisa do Cruzeiro, viu, gente? Ele jogou bastante e, apesar de ser um traíra, é muito bom goleiro. Sobre Dida e Fábio, acho que não precisa falar, né? Eu acho que todos os cruzeirenses concordam que estão entre os melhores da nossa história. Se você quer que eu coloque em ordem, Dida em primeiro, Fábio em segundo, Rafael Traíra em terceiro. O One X pergunta: como somos campeões da Copa do Brasil Sub-20 e vice da Copinha, podemos afirmar que o Cruzeiro tem a melhor base do Brasil? Juan, obrigado pela pergunta. Eu acho que não, porque competições de categoria de base, né, elas são muito condicionadas por fatores externos. Por exemplo, a Copa São Paulo tem jogo dia sim, dia não, dia sim, dia não, e eu acho que não dá para você medir a melhor base pelo time que ganha a Copinha ou deixa de ganhar, tá? Você tem que observar outras questões, a revelação de jogador, o aproveitamento desses caras no profissional, o quanto esses caras geram de grana para o clube também, né? E é outro aspecto que eu falei sobre a diretoria do Cruzeiro vender muito mal. Eu acho que a gente forma bons jogadores, mas a gente perde esses jogadores com muita facilidade. Alguns que até ajudavam no elenco principal, o Cruzeiro ou vende por mixaria, ou libera o jogador mantendo percentual, coisa que eu não consigo entender. Mas enfim, acho que o Cruzeiro precisa melhorar nesse aspecto. Agora, entre a questão de formar jogadores, eu acho que a base do Cruzeiro hoje ela é uma das melhores do Brasil. Acho que é impossível dizer que uma é a melhor disparadamente, porque já teve época do Santos ser uma categoria de base muito destacável. Hoje não é tanto assim. O Palmeiras é uma base muito boa, revela muito jogador. O São Paulo também revela e vende bem seus jogadores. Então tem vários clubes que fornecem bons jogadores para a base. Eu acho que o Cruzeiro tem uma das 5 melhores bases do Brasil, tá? Mas acho que o fato de ter um título no Sub-20, o vice da Copinha, é muito pouco pra gente determinar que o Cruzeiro tem a melhor base do Brasil. Mas a base do Cruzeiro é boa, a gente forma bons jogadores. A questão é saber trabalhar um pouco melhor esses jogadores em campo e nas negociações também, para que esses bons atletas gerem grana pro clube, né? E é uma coisa que o Cruzeiro precisa demais, até pela forma como foi dilapidado aí por outras gestões. E por fim, o PR Vandão Nassan pergunta: Emerson, já que você tem ido muito aos jogos do Cruzeiro em casa, me responda uma coisa. Para fazer a análise pós-jogo, o que é melhor, assistir o jogo do estádio ou pela televisão? Para você, tem alguma diferença ou é a mesma coisa? Vandão, obrigado pela pergunta. Gostei desse questionamento também. Rapaz, assim, eu acho melhor para ver o jogo do estádio. Eu acho que do estádio a gente acaba
pescando alguns detalhes que pela televisão não tem como, né? Até porque pela televisão a gente sempre é refém de qual a posição que a câmera tá marcando. Normalmente a câmera vai estar mostrando a bola e a gente não tá vendo o jogo de forma mais ampla como é do estádio, né? Do estádio a gente não precisa estar sempre olhando para a bola, às vezes a gente está olhando para um posicionamento, para uma coisa diferente, para o comportamento da torcida, tem o ambiente também que faz diferença. Então eu gosto muito mais de ver o jogo do estádio do que da TV. Agora, pensando na produção de conteúdo aqui para o canal, é até mais interessante os jogos que eu faço pela TV do que os jogos que eu faço à distância. Por quê? Quando você está assistindo o jogo pela TV, você tem acesso a coisas como, por exemplo, um celular ali para dar uma olhada numa estatística, às vezes num replay de jogada, coisa que no campo, por exemplo, eu me desligo, né? Quando eu pego o celular é para às vezes ver alguma coisa ali, o tempo de jogo e tudo mais, mas eu fico prestando atenção mais no campo mesmo, sabe? E quando eu tô vendo de casa, às vezes eu posso ficar mais atento nas estatísticas dos jogadores, tudo mais, e tem a questão do frescor também, né? Tipo, termina o jogo, você já abre a live ali, normalmente tem mais gente presente, vocês estão comentando mais, então é mais interessante como um produto, né? Você fazer a live logo que termina o jogo, com tudo quente ali na cabeça ainda, eu acho melhor. Quando eu tô do estádio, né, até chegar em casa, já perde aí mais ou menos 1 hora nesse trajeto, então acho que fica um pouco pior para fazer a live. Mas no final das contas, né, se fosse possível, inclusive, eu gostaria de ter uma estrutura para poder fazer o jogo do estádio e fazer a live do estádio também, né, como o Samuel Venâncio está fazendo lá, e eu achei muito legal, inclusive, tá? Mas quem sabe no futuro, né, a gente precisa ter uma capacidade de investimento maior para isso. Mas eu acho que seria o ideal conseguir conciliar as duas questões, né, de assistir o jogo do estádio, eu acho que isso é muito importante, e poder entrar o mais rápido possível para falar com vocês também. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!